Olá a todos, hoje a gente vai falar de um artigo de desenho um pouco diferente do que a gente vem falando aqui no decorrer das últimas semanas, dos últimos meses, mas de um tema bastante importante, que é a gestação após o câncer de mama e a segurança da gestação após o câncer de mama no longo prazo. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2017, online, né, e publicado de forma física em 2018, pela Universidade de Oxford, e que justamente teve como objetivo avaliar essa segurança da gestação após o câncer de mama, principalmente naqueles casos de tumor com receptor de estrogênio positivo, né? Então, a segurança da gestação após o câncer de mama, principalmente nos casos de tumor receptor de estrógeno positivo, que sempre causou desconforto, né? Pela questão hormonal da gestação, os grandes estímulos hormonais da gestação. Então, sempre é uma lacuna aí a ser preenchida do conhecimento. Então, esse estudo teve como objetivo avaliar a segurança do longo prazo da gestação após o câncer de mama. O endpoint primário foi a sobrevida livre de doença em casos receptor de estrógeno positivo. Os endpoints secundários foram a sobrevida de doença, livre de doença, em doença receptor hormonal negativo e a sobrevida global. Esse foi um estudo multicêntrico, mas caso controle. Aqui a gente não está falando de um estudo prospectivo, ensaio clínico randomizado, por razões óbvias, né? Você não pode randomizar quem vai ou não engravidar. Então esse é um estudo caso controle, de um caso para cada 3 controles. O grupo caso é o grupo formado pelas gestantes após câncer de mama e o controle é formado por não gestantes após o câncer de mama, é o grupo para fazer o pareamento. Então, estratificação aqui de acordo com o receptor de estrógeno, se positivo ou negativo, o status axilar, se positivo ou negativo, o tratamento adjuvante, se feito ou não, idade da paciente e o ano de diagnóstico do câncer. Então, cada paciente não gestante, no caso os controles, né, o grupo controle, cada paciente não gestante deveria estar livre de doença há um tempo pelo menos correspondente ao tempo entre o diagnóstico de câncer e a gestação do caso da gestante, né? Para ajustar devido ao viés de tempo. Então não adianta você pegar ali um grupo, um controle, né? Uma paciente com características semelhantes do ponto de vista de idade, de tipo de tumor e etc., sendo que ela está livre de doença há muito tempo, ao dobro do tempo, né? Esse ajuste é feito para controlar aí o viés de tempo. Foi proposta, né, uma análise de subgrupo já pré-definida no desenho do estudo, né, avaliando aí abortamento, o tempo entre o diagnóstico do câncer e a gestação e também a amamentação, avaliar essas 3 coisas, o impacto desses três fatores na sobrevida livre de doença. Então aqui a gente parte para os resultados. A coorte de pacientes não gestantes teve 874 pacientes e a coorte de gestantes 333. Quase 57% dessas pacientes tinham receptor de estrogênio positivo, follow-up médio do estudo de quase 10 anos, 9,6 anos, média de 7,2 anos após a gestação. A gente vê aqui que pouco mais de 56% das mulheres finalizaram a gravidez, né, chegaram até o final. Um número alto aqui, quase 40%, né, de abortamento, e desses 40%, quase 70% foi aborto induzido, né, um número que chama a atenção, provavelmente pela insegurança mesmo da equipe médica e ou da paciente, né, um número alto aqui de aborto induzido dentre os abortamentos. A maior parte aqui, quase 60% das pacientes acabaram engravidando, esperando 2 anos, né, para poder engravidar. E aqui a gente vê, em relação à sobrevida livre de doença, nos casos de receptor de estrógeno positivo, não houve diferença entre as pacientes de sobrevida livre de doença entre as pacientes que acabaram engravidando e as que não engravidaram. Dos receptores hormonais negativos também não teve diferença de sobrevida livre de doença.
sobrevida global, o grupo que teve receptor de estrógeno positivo, não houve diferença entre gestantes e não gestantes, né? Os casos de receptor de estrogênio positivo. E aqui o dado que chama a atenção, que houve inclusive uma vantagem em sobrevida global para o grupo das gestantes, né? Provável viés, aqui não se explica muito, você tem um ganho de sobrevida global para gestantes e não tem um ganho em sobrevida livre de doença. Mas é um número que chama atenção, né? Aqui é um estudo retrospectivo, então não existe uma limitação aqui de análise. Aqui a gente vai para o gráfico, sobrevida livre de doença. À esquerda, o receptor de estrógeno positivo, as curvas sobrepostas, não teve diferença entre as gestantes e não gestantes na sobrevida livre de doença. À direita, o gráfico de receptor de estrógeno negativo, não teve diferença também. Aqui a gente vai para a sobrevida global, o gráfico à esquerda de receptor de estrógeno positivo, sem diferença entre gestantes e não gestantes. E o gráfico da direita a gente vê o descolamento das curvas, o que corresponde ao que a gente falou no slide retrasado, que houve uma vantagem para o grupo que engravidou em relação à sobrevida global nos tumores com receptor de estrógeno negativo. Aquela análise de subgrupo que foi predefinida no desenho do estudo não teve impacto nenhum na sobrevida livre de doença, amamentação, abortamento e o tempo do diagnóstico à gestação. Então, esperar 2 anos, esperar 3 anos, esperar 5 anos, isso no estudo aqui não teve diferença, não teve impacto na sobrevida livre de doença, né? Então, esse é um estudo um pouco mais curto, o estudo caso-controle, para a gente finalizar aqui. Então, assim, esse é um dos maiores estudos a respeito de gestação após câncer de mama, prova que é seguro, é possível engravidar após câncer de mama, né? Em relação a quanto tempo aguardar, o tempo não parece ser relevante aqui nos desfechos oncológicos, de acordo com esse estudo. Claro que você tem que avaliar a idade da paciente, né? O risco oncológico, qual era o estadiamento dela, qual a reserva ovariana dela, né? Qual a adjuvância proposta, né? Quanto tempo essa paciente tem aí de fertilidade, entre aspas. Tudo isso tem que ser levado em conta para quanto tempo aguardar até a gestação. Caso assim, interessante de se comentar é o da endocrinoterapia. A endocrinoterapia ela é contraindicada em gestação, então em casos selecionados é oferecida a suspensão temporária do tratamento endócrino, né? O tratamento endócrino dura aí de 5 a 10 anos. Então, às vezes esse é o tempo que a paciente tinha para engravidar. Uma decisão em conjunto e que em casos selecionados é oferecida realmente a suspensão temporária desse tratamento. O alto índice de abortamento visto aqui no estudo, né, quase 40%, provavelmente por insegurança da paciente, até da equipe médica também, e não deve ser proposto abortamento para proteção oncológica da paciente. Então não há evidência disso. O paciente ali que teve câncer de mama engravidou, propor o abortamento não faz sentido do ponto de vista de proteção oncológica, digamos assim. É claro que uma paciente que engravidou e por azar ali teve uma recidiva muito agressiva, sistêmica, e que está em risco a vida dela, pode se discutir, claro, né, para o tratamento da mãe, o abortamento. Mas no caso de paciente livre de doença, não há nenhum sentido em propor abortamento para evitar uma possível recidiva local à distância. Bom, esse estudo tem limitações, claro, é um estudo de natureza retrospectiva, não tem informação sobre HER2 nos pacientes, quem era ou não, aqui a informação é só sobre o receptor de estrogênio. Existe a possibilidade de alguns pacientes terem feito um reestadiamento, entre aspas, antes de engravidar, né? Feito exames assim fora dos protocolos de segmento oncológico, existe essa possibilidade, causando um viés de seleção, mas de fato é um dos maiores estudos feitos sobre o tema e que dá uma segurança aí, né, de orientar aquelas pacientes que têm dúvida, e aí vou engravidar, posso engravidar depois de ter tido câncer de mama? Eu espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.